E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar um dos grandes mistérios do computador. Vamos falar sobre processos e finalmente entender o que de fato acontece por baixo dos panos quando a gente abre um monte de coisa ao mesmo tempo. Já parou para pensar nisso? Como é que dá para ouvir música, navegar na internet e ainda por cima escrever um texto, tudo junto numa máquina só? Parece até mágica, né? Mas a resposta para isso é um gerenciamento genial feito pelo cérebro de toda a operação, o sistema operacional. Então, vamos direto ao ponto, começando pelo começo. Para a gente entender essa história de multitarefa, a primeira coisa é saber o que é exatamente um processo. E olha, pode acreditar, não é a mesma coisa que um programa. A diferença é bem simples, mas é a chave de tudo. Pensa assim, um programa é como uma receita de bolo, guardada num livro. É um arquivo parado, estático, lá no disco. Ele, por si só, não faz nada. Agora, um processo. O processo é essa receita sendo preparada. É o programa em ação, vivo, usando os ingredientes, que no caso é a memória do computador. E tem mais. Um processo não é só o código da receita. Ele tem todo o seu estado atual, sabe? O ponto da massa, a temperatura do forno, ou, no nosso caso, os valores dos registradores e todas as variáveis. É como se cada processo ganhasse seu próprio mini-cérebro, um processador virtual só para ele. Tá, mas se tem um monte de receita sendo feita ao mesmo tempo, como é que o sistema operacional, que é o nosso chefe de cozinha, organiza tudo isso sem virar uma bagunça? Bom, ele precisa de uma ficha de identificação para cada processo. E essa ficha tem nome. É o Bloco de Controle do Processo, ou PCB. Pensa nele como se fosse o RG do processo. Ali tem tudo que o sistema precisa saber. O PID, que é tipo o número do RG, único para ninguém ser confundido, o contexto de software, que diz o nome e qual prioridade daquela tarefa, e o contexto de hardware, que é tipo uma foto exata do momento em que o processo parou. É basicamente o dossiê completo para que o chefe saiba exatamente o que fazer. E olha, a vida de um processo é bem agitada. Ele não fica o tempo todo com a mão na massa. Ele vive mudando entre 3 estados. Ou ele está executando usando o processador a todo vapor, ou ele está pronto, ali na fila, só esperando a vez dele. Ou ele pode estar bloqueado, quando está esperando algum ingrediente chegar, tipo um arquivo ser lido do disco. É um verdadeiro malabarismo que o sistema operacional faz para deixar tudo funcionando. Ok, a gente já entendeu que existem vários processos, cada um com sua identidade, seu ciclo de vida, mas agora vem a grande pergunta. Como é que um processador só consegue criar essa ilusão de que tudo roda ao mesmo tempo? Chegou a hora de descobrir o grande truque. O segredo é que o processador não faz tudo de uma vez. O que ele faz, na verdade, é pular de uma tarefa para outra numa velocidade absurda. Ele executa um pedacinho de um processo, salva tudinho onde parou E pá, já pula para o próximo. Essa troca, que a gente chama de troca de contexto, acontece milhares de vezes por segundo. É tão, mas tão rápido que para os nossos olhos cria a ilusão perfeita de que está tudo acontecendo junto. O nome disso é pseudoparalelismo. É ou não é genial? Fala a verdade, é um conceito fascinante, não é? Se essa explicação ajudou a clarear as ideias, que tal deixar um like para fortalecer o trabalho e se inscrever para não perder as próximas? Essa força é super importante para a gente continuar trazendo materiais assim. E a busca por eficiência vai ainda mais longe. Para otimizar mais ainda, existem as threads. A gente pode pensar nelas como mini-processos que rodam dentro de um processo maior. Como elas compartilham o código e a memória, são muito mais leves e rápidas. É perfeito para um aplicativo só fazer várias coisinhas ao mesmo tempo, tipo verificar a ortografia enquanto a gente digita um texto. Mas, como nem tudo são flores, essa organização toda complexa pode dar problema. Às vezes, as coisas simplesmente travam. Vamos dar uma olhada em 2 problemas clássicos que podem acontecer. O primeiro é o deadlock e o segundo é a inanição, que em inglês chamam de starvation. O deadlock é quando 2 processos travam porque um precisa de um recurso que o outro está usando e vice-versa. Eles ficam num impasse eterno. Já a inanição é mais triste. É quando um processo de baixa prioridade nunca consegue ser executado porque sempre tem outros mais importantes passando na frente e literalmente furando a fila. O deadlock é uma situação tão crítica, tão sem saída, que ganhou um apelido bem sinistro: abraço da morte. E é isso mesmo. Uma vez que os processos se abraçam, um esperando pelo recurso do outro, nenhum deles consegue mais sair do lugar. Fim de jogo. No fim das contas, a gente sempre volta para ele.
O sistema operacional é esse maestro, esse gerente brilhante que cria, organiza, escala e finaliza todos os processos para que o nosso computador funcione bem, evitando ao máximo esses problemas e entregando a experiência fluida que a gente tanto gosta. E para a gente fechar, fica aí uma curiosidade. Se desse para espiar o sistema agora, qual processo estaria mais ativo? Que tal abrir o gerenciador de tarefas e dar uma olhada? Com o que a gente viu hoje, essa lista de nomes e números vai fazer muito mais sentido. Valeu e até a próxima!